Volvo, pela segurança de todos. Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro falou em rede nacional nesta quarta-feira sobre o papel do governo federal durante a pandemia. Citando o direito de ir e vir e liberdade de culto, Bolsonaro criticou as medidas de isolamento social impostas pelos estados e municípios e também lembrou do dinheiro dado para o auxílio emergencial. Vini, além do Joel nesta bancada, nós tivemos você também batendo panela? Não bati, Paulo Matias, porque todas estavam no fogão. Todas as panelas cheias, então não tive essa oportunidade, ontem. Mas muita gente bateu, né, Paulo? Enfim, algumas cidades registraram aí os panelaços contra o Bolsonaro, em algumas regiões um pouco mais forte, em outras regiões um pouco menos, mas nós tivemos esses registros durante esses 5 minutos de pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rádio e televisão e fazendo uma grande defesa da vacinação. Destacou principalmente, Paulo Matias, a distribuição que ele tem feito aí aos estados, né, pelo Ministério da Saúde, e prometeu que todos os brasileiros serão vacinados até o fim do ano. Vamos ver. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o 4º país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem, inclusive, aqui em São Paulo também, né, Paulo, o governador João Dória prometeu que todos os adultos serão vacinados até o final de outubro. Eu, por exemplo, já estava achando que ia tomar essa vacina só no ano que vem. É só a primeira dose, que é garantida, mas já é um alívio, né? Você ter pelo menos esse cronograma. Com atraso, né, Vini? Eu me lembro da primeira vez que eu fui ali consultar a minha idade, que é entre 40, alguma coisa ali, não vou revelar aqui. Mas era junho, era a primeira quinzena de junho. E agora, por exemplo, eu já tô na primeira de setembro, né? Então, nóis, Paulinho. Vamos eu junto, achei Adriles. que no meu aniversário eu estaria vacinado. Batizado pela vacina, vacinado. Eu não vou dizer quando é, mas está chegando e eu, infelizmente, não serei. Vamos lá, Paulo, porque o presidente também continuou no discurso dele de críticas ao isolamento social, disse que o governo não obrigou nenhum brasileiro em momento nenhum a ficar em casa, não fechou nenhuma das atividades e destacou também o auxílio emergencial. Vamos ver. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família e mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Olha, Paulo, aí o presidente também destacou ali algum socorro, né, a alguns setores, como o setor de bares e restaurantes, setor de turismo, crescimento da economia, alguns projetos que avançaram no Congresso e também falou sobre a Copa América no Brasil. Vamos ver. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo joga dentro das 4 linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. E aí, só para terminar, Paulo, alguns senadores que fazem parte aí, que integram a CPI da Covid-19, soltaram uma nota pública. Essa nota é assinada pelo presidente da CPI, o Omar Aziz, pelo vice-presidente, o Randolfo Rodrigues, e também pelo relator, o Renan Calheiros, falando sobre esse discurso, esse pronunciamento do presidente, dizendo que a inflexão de Bolsonaro celebrando vacinas contra a Covid-19 vem com um atraso fatal e doloroso. O Brasil esperava esse tom em 24 de março de 2020, quando inaugurou-se o negacionismo, minimizando a doença e qualificando-a de gripezinha. Muito bem. Camila Conká, você gostaria de falar sobre isso? Não, apenas lembrar que as pessoas que possuem comorbidades, elas também estão liberadas já para se vacinarem, né? Inclusive, tem um monte de gente nova aí, várias celebridades aí sendo atacadas por se vacinarem e pessoas que têm problemas de saúde e que muitas pessoas não sabem e que estão sendo julgadas, mas
a vacinação está sendo liberada para essas pessoas. Então, vamos ter respeito por aqueles que têm comorbidades, gente, sem polemizar, não é mesmo? Perfeitamente. Aliás, uma colega nossa aqui de Jovem Pan, Kalina Sabino, exato, ia falar dela. Justamente por isso nas redes sociais. Foi massacrada. Maravilhosa, muito bonita, mas que tem comorbidades. Ficaram questionando ela, os fiscais. Começaram a questionar, né? Os fiscais da vacina, né? Não sabem absolutamente nada da vida da pessoa, né? Mas como já sempre. acham que podem julgar ali sem conhecer e condenar. Exato. Muito bem, deixa eu perguntar para o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado conosco. Primeiro, bom dia, né, Zé? Aí. Feriadão, o Zé sempre com aquele estilo. Eu achei que o feriadão o Zé ia dar, eu achei também que ia ser uma migué, uma coisa mais tranquila no uniforme. O Zé ia pegar uma bicicleta, dar um rolê, passar pelo Congresso ali Brasília não tem feriado. Tudo bem, Zé? Bom dia para você. O departamento de estilos da Jovem Pan me impediu, às vezes, sexta-feira, eu fazer aqui e falar, não, mantenha o padrão. Olha, eu queria dar uma má notícia para você, viu, Paulo? Essa história do Adrilles aí. Eu aprendi fazendo matéria de urbanismo de que quando se abre uma avenida larga, duplicada, tem aquele alívio imediato de trânsito e depois a coisa complica e fica pior do que antes. Porque aí as pessoas compram carros e vão ao trabalho de carro, enfim. É o caso aí da Sonora, do Adrilles, né? Fica comprovado o seguinte, que a partir de agora, as sonoras do Adrilles serão maiores e se você vai diminuir, vai ficar no tamanho antigo ou maior, entendeu? Ele vai dobrar o tamanho eu não dos áudios. duvido disso. Poder falar uma epopeia em 30 segundos agora. Quando a meta é atingida, a gente vai lá e dobra a meta. Como diz a grande Dilma. Muito bem. Ô Zé, conta um pouquinho pra gente a sua avaliação aí sobre esse pronunciamento do presidente da República de ontem. Olha, Paulo, era preciso. O presidente fala muito sobre esses assuntos aí, na saída do Palácio, em entrevistas, na live, mas ali não, foi um pronunciamento oficial. Ele está sendo muito atacado e, inclusive, pela CPI, que se transformou agora, é claro, na própria reação à denúncia disso, né, de um palanque de ataques ao presidente Jair Bolsonaro. E ele precisava de uma resposta institucional e ele tocou em pontos cruciais. São dados. Eu admito a reação, acho lindo reagir e é preciso, a democracia precisa desse contraponto. Eu ontem aqui em Brasília, pela primeira vez, vi uma manifestação muito forte. Se ouviu muito aqui em vários setores, eu presenciei, inclusive no plano piloto ali no coração do poder. Mas olha, a vacina é uma realidade, nós já estamos chegando ali a 70 milhões de doses aplicadas no Brasil. O Brasil é o quarto em vacina. Ou seja, o governo colocando o carimbo e assumindo de vez que é defensor das vacinas. Houve ali vacinas? Houve, lá no início, quando ainda não existia uma vacina aprovada pela Anvisa. Mas agora, o presidente, em pronunciamento oficial, diz que a pátria é de vacinas. Sobre o auxílio emergencial, é evidente que ajudou, é evidente que aqueceu a economia. Era R$ 600, passou para R$ 150, porque também a economia do país não sustenta um auxílio tão longo em tão longo tempo. Vários países fizeram, os Estados Unidos mandou cheques e tal. Então, é outra realidade. Por último, a Copa América. Não há problemas em se fazer uma Copa América com todo o cuidado que está sendo feito, acho, nas disputas do Brasileirão, enfim, da Sul-América, da Libertadores, que está acontecendo e tal. O que eu acho complicado nessa Copa América faltam 10 dias. Organizar uma Copa em 10 dias aí tem nada a ver com Covid, aí já é mesmo o trabalho de organização. Nenhum aniversário de filho você organiza em 10 dias, viu? E minha querida Lady Gaga, você toca então Jodriles agora, por favor. Com certeza. Adrilles, você acha que vale esse argumento do Bolsonaro, de vários que ele deu, desse pronunciamento que ele enumerou, esse compilado que ele fez, né, a favor de seu próprio governo, esses 320 bilhões de reais que foram liberados para auxílio emergencial em 2020, dizendo que equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família e mais de 190 milhões para ajudar estados e municípios. Você acha que isso é um discurso político ou é algo real mesmo? Ou realmente é para alfinetar o Bolsa Família que não pertence, na teoria, no governo dele?
São as duas coisas. É um discurso político, é um discurso de defesa da extrema oposição que ele recebe, não só de uma opção oficial que é necessária, das críticas que são necessárias da imprensa, mas de um tipo de oposição que ele recebe do judiciário, de intelectuais, de artistas, de gente do Estado, de todas as formas. É um discurso político, mas calcado numa realidade. De fato, os 320 bilhões projetados na economia, em auxílios para pessoas mais pobres, que, sobretudo, que tiveram seus empregos ceifados pelo isolacionismo meio estúpido e meio acéfalo de vários prefeitos e governadores, é um discurso político que é exatamente uma ação. Nem acho que seja um desprezo à Bolsa Família, não. Ele incorporou exatamente o Bolsa Família, deu um 13º no Bolsa Família e ampliou o Bolsa Família, e isso é muito interessante, né? Não se contrapor uma política pública anterior, mas alimentá-la e melhorá-la, porque o Bolsa Família, assim como o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial, é um estímulo à economia. Uma das causas, talvez a principal causa de que o Brasil não tenha tido um déficit muito inferior a outros países, aliás, cresceu mais que a maioria dos outros países da América Latina, então foi por causa do dinheiro injetado na economia. No mais, o presidente fala em coisas muito importantes. A grande falha do governo é a falha de comunicação. A gente sabe que a opinião pública é sempre limitada pelos canais de informação. E os canais de informação estão quase todos contra Bolsonaro. Quer sejam os da mídia, o do judiciário, da política. Você tem uma CPI incessantemente massacrando a figura dele, e ele fala de coisas básicas, de liberdade de ir e vir, de liberdade de trabalho, de informações básicas, que é o 4º país que mais vacina, um dos primeiros a ter vacinado, coisas que são desmentidas de maneira absolutamente assintosa e transformadas em mentiras para massacrá-lo. Então ele começa exatamente uma campanha que, na verdade, é uma contra-campanha em cima daqueles que se aglutinam de maneira volumosa e voluptuosa até para demovê-lo do cargo. Então, começou a campanha e eu acho que ele tem que usar cada vez mais esses canais de comunicação como uma forma legítima de não só fazer uma campanha em nome das ações concretas do próprio governo, como uma campanha contra aqueles que querem demonizá-lo. Ok. Joel, qual o seu posicionamento sobre isso? Bolsonaro sentiu que a CPI está mostrando o desastre criminoso que tem sido a gestão do seu governo na saúde pública. É o Galvão de Gatino sentiu, Joel? É, exatamente. Sentiu. O herói Renan tá fazendo ele sentir. Teve que... Adriles, você tem o seu herói Arthur Lira, os corruptos são em todos os lados. Não, tem o herói. Começou. Continua, é seu herói. É só o Arthur Lira não fazer merda no poder, como o Renan tá fazendo. A liturgia da palavra aí, o Tá defendendo o que você quer. Corpus Christi, querido. É isso Amém. mesmo. Então, Amém. o Bolsonaro usou um tempo de TV para começar a fazer campanha na televisão agora, inclusive, pensando em 2022, tentando salvar um pouco a imagem do governo dele. Mas não tem jeito. Na saúde pública é indefensável, não fez rigorosamente nada e só correu atrás de vacina quando já era tarde demais. Ele conta os méritos agora do Brasil. O Brasil, minha gente, está com 10% da população vacinada. Marrocos, 15%. Portugal, 20%. Toda a Europa, 20%. Inglaterra, 40%. O Brasil não está bem nessa falta. E o que o Brasil tem, mas, podia ser menos de 10%, né? Podia. Graças a Deus, o governo do estado de São Paulo correu atrás de vacina. Se não fosse por isso, a gente não estava em 10%. A gente estava em 4%. A gente estava em 5%. Essa é a situação real que o governo Bolsonaro nos legou com relação à vacinação. Então, na saúde pública foi um desastre. Na parte da economia, daí o Bolsonaro tem um ponto. A economia em 2020 fez o que precisava fazer. Demorou um pouquinho no início, ok, mas teve que ser pressionado pelo Congresso, mas uma vez que fez. Fez o auxílio emergencial, fez o crédito para as empresas, fez a opção de você, do contrato de trabalho, do trabalhador ficar em casa e receber uma parte ali do valor do seguro-desemprego. Então, na economia em 2020 fez. O inexplicável é 2021. E a gente viu esses dias uma fala do Guedes, né? A gente não sabia de uma segunda onda. Essa foi a explicação. Por que a gente ficou até abril sem auxílio emergencial, sem a coisa não andava mais, as pessoas passando muita necessidade? Estamos agora com 15% de desemprego. Pô, Guedes, não sabia que viria uma segunda onda? Todo mundo sabia. Conversasse com qualquer cientista, olhasse o que aconteceu na Europa. Foi um engano, ele falou, Joel. Oi? Foi um engano, ele falou. Pois é, mas olha, por que tinha que cometer esse engano? Com quem que ele foi se consultar? Foi o Osmar Terra que aconselhou o Guedes nesse caso? Pô, tinha que saber que ia ter uma segunda onda. Ninguém sabia, você não sabia porque você ouviu Osmar Terra. Quem não ouvia, sabia. Não, ninguém sabia. Quem não ouvia, sabia. Então, faltou preparo ali.
E, infelizmente, estamos numa situação muito difícil. O bom é, o Brasil está crescendo, menos do que a média mundial, mas está crescendo. Estamos recuperando o que foi perdido na pandemia, o que mostra também mais que emprego. O que mostra... Não, o desemprego mais que a China, hein? O desemprego primeiro trimestre de 2020. Crescendo bem, é isso aí. Mas o desemprego ainda em 15%, Adriles. Mas claro, o ponto é o graças seguinte, às pessoas que fecharam a economia. O ponto é o seguinte, a economia está se recuperando. Eu acho que o desemprego vai diminuir também, o que mostra que, no fundo, todo aquele discurso do Bolsonaro também sobre a economia não serviu de nada.